Há anos, prefeitos e governadores reclamam da dificuldade de caixa para honrar todos os compromissos. Agora, com a crise econômica causada pela Covid-19, a preocupação é de que não haja dinheiro suficiente para prestar serviços públicos essenciais, como o próprio atendimento de saúde e o pagamento de salários de profissionais como policiais, médicos, assistentes sociais e professores. A ajuda federal está na proposta que foi aprovada nesta terça-feira pelo plenário da Câmara. Quem vai fazer frente às necessidades de atendimento da população vitimada pelo Covid-19, pela pandemia do coronavírus, são os estados e municípios. São eles que têm os hospitais, os postos de saúde, os profissionais de saúde, em sua grande maioria. É fundamental que o Congresso Nacional possa garantir aos estados e municípios condições financeiras, condições fiscais mesmo, para que estados e municípios consigam garantir leitos, profissionais de saúde, respiradores, máscaras, equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde, ou seja, é preciso ter dinheiro para fazer frente a tudo isso. Essa casa, desde o primeiro momento, entendeu que era fundamental ajudar entes, estados e municípios. E que, no princípio, o governo federal entendia que nenhum valor devia ser repassado a governos estaduais e municipais. E essa casa, corajosamente, tomou a iniciativa de enfrentar esse debate e acredito que o que foi aprovado no Senado atende exatamente o primeiro objetivo que nós tínhamos, de ajudar estados e municípios em valor que pudesse ser suficiente para que esses entes mantivessem serviços públicos funcionando e que eles são fundamentais nessa guerra que nós enfrentamos contra o coronavírus. A Câmara já havia aprovado um texto sobre o assunto no mês passado, mas o que foi colocado em votação agora era outro, um projeto de autoria do Senado. A gente jogou aqui semanas de trabalho fora, semanas construídas pelo relator Pedro Paulo, em reunião conosco, com os líderes, com deputados, uma construção responsável e formamos um texto aqui muito bom. E esse texto foi descartado pelo Senado. O Senado cumpriu um papel nefasto, criando uma manobra jurídica para ficar com a votação final e não a Câmara dos Deputados, porque foi isso que eles fizeram, e um texto que traz muitas perdas. Traz muitas perdas em valores, são 23 bilhões a menos, ou seja, menos respiradores, menos leitos de UTI, menos recursos para os estados. São 3 semanas de demora e o SUS começa a colapsar. É possível congelar saúde, assistência social, previdência, segurança pública, educação até o final de 2021? Essa é a diferença da proposta do Senado para a proposta da Câmara. Precisamos levar a discussão à distribuição da forma como é feita. Primeiro, porque ela não leva mais em consideração as perdas de receita nos estados, e estados como o meu Rio Grande do Sul sofrerão uma perda, deputada Fernanda Melchiona, de mais de 400 milhões de reais em virtude deste critério. E, além disso, há outros critérios colocados no projeto vindo do Senado que atendem a determinados estados de forma desequilibrada. Nós vimos que a nossa tese da necessidade de ajuda a estados e municípios prevaleceu. A nossa tese do valor a ser transferido a estados e municípios no período de 4 meses prevaleceu. A nossa divergência com o Senado foi na forma de distribuição dos recursos. A União é o único ente que pode emitir dívida, que pode emitir moeda e que pode garantir, nesse momento de grande redução da atividade econômica, garantir os recursos para que os municípios e os estados continuem funcionando. Depois da aprovação, o texto ficou assim. O governo federal deve distribuir 60 bilhões de reais a estados e municípios. Alguns deputados não concordavam com a divisão proposta pelos senadores. A divisão dos recursos que foi feita com critérios um tanto quanto questionáveis, uma vez que os estados que mais precisam hoje do dinheiro para o combate ao coronavírus são estados que menos estão recebendo. E os estados, por exemplo, de Roraima, Amapá e Acre estão no topo do recebimento per capita desses recursos. Para você ter uma ideia, São Paulo receberá per capita nesse texto
em torno de R$ 165, enquanto você vai lá para o Amapá, para o Acre, para Roraima, é de R$ 400 a R$ 650. Então, é uma diferença muito grande. Não é um critério injusto, é um critério justo porque atender aos estados que têm mais dificuldade. Se fôssemos atentar só para o número de população, aí sim que nós seríamos injustos, porque os estados que têm uma população maior normalmente têm uma infraestrutura também melhor. Não é um critério mais adequado, porque ele possibilita que mesmo aqueles municípios menores no Brasil, mas que tenham vidas a serem protegidas, né, como todos têm, recebam e de alguma maneira proporcional à sua população algum recurso e que possam, até nesse momento que nós estamos vivendo, nesse exato momento em que há uma interiorização da doença, a doença migra das grandes cidades para as pequenas, para as médias e pequenas cidades, é importante que todos os municípios recebam ajuda para que possam se contrapor às dificuldades criadas aí pela doença. Foi aprovada uma mudança na divisão, tirando valores de estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste e repassando para os do Sul e Sudeste. Com isso, a proposta é que o governo federal divida os 60 bilhões de reais assim. Auxílio financeiro de 50 bilhões de reais, sendo 20 bilhões de reais para municípios conforme a quantidade de habitantes e 30 bilhões de reais para estados e Distrito Federal com base na população, no que o estado tinha de ICMS e nas perdas da Lei Candir e do Fundo de Participação dos Estados. 10 bilhões de reais para a saúde e assistência social, sendo 3 bilhões de reais para municípios conforme a quantidade de habitantes e 7 bilhões de reais para estados e Distrito Federal, dividido conforme a população e o número de novos casos da Covid-19. A proposta ainda alivia os cofres de estados e municípios ao prever uma potencial economia de até 120 bilhões de reais por causa do congelamento de despesas e de salários dos servidores até o final do ano que vem. E este foi o ponto mais polêmico. Também não podemos concordar no congelamento de salário, não pode ser só assim. Existem categorias que têm direito a reajuste, como é o caso dos agentes de saúde, que nós aprovamos essa lei, está aí, para 2021 garantido, o aumento está na lei. Nós temos que levar em consideração toda a nossa legislação, como é o caso dos professores. Os professores têm direito ao seu aumento de salário, seu reajuste, conforme está na nossa legislação. Não é possível, em nome da pandemia, que temos que defender renda básica, como já votamos, R$600, defender crédito para as empresas, manter o emprego agora e garantir recursos para estados e municípios para garantir o salário dos servidores, não colocar na conta dos servidores. Eles querem retirar 120 bilhões dos servidores públicos. Obrigado, deputado. Não são os servidores públicos que têm que pagar a conta da pandemia, desta crise sanitária. Não é querer sacrificar o servidor público de forma alguma, mas o servidor público não pode ficar dissociado da realidade que tem a maioria do povo brasileiro. Não permitir demissão de servidor público está na linha de não permitir uma ofensa à Constituição Federal, que seria a redução de salários, essa é uma premissa constitucional, não é? Mas está nessa linha. Então, a primeira coisa que se observa aqui é exatamente garantir o emprego do servidor público com o seu salário intacto. Aqui houve uma mudança. Ficam de fora do congelamento salarial servidores que trabalham no combate à Covid-19, como policiais e profissionais da saúde, assistência social e educação. O texto ainda permite que estados e municípios suspendam o pagamento de dívidas federais e o pagamento de contribuição para os sistemas de previdência própria. Olha, a soma de tudo, do reforço no caixa, do alívio nos gastos e do congelamento de despesas e salários, tem potencial para chegar a mais de 200 bilhões de reais. Por causa das mudanças, o projeto vai voltar para a análise do Senado, que terá a palavra final sobre o texto que irá para a sanção presidencial. E o presidente do Senado já adiantou que não vai acatar as mudanças que a Câmara fez.